Olá pessoal, olá meus queridos amigos e amigas, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Senhor Patúncio. Nesse vídeo de hoje eu irei dar continuidade ao tema da convocação da seleção brasileira e falar a minha análise social com relação com o que aconteceu ontem, dia 18 de maio de 2026, a convocação para a Copa do Mundo que vai acontecer no México, Estados Unidos e Canadá. E, meus caros, é o seguinte. Esse vídeo aqui, ele é feito exatamente para desmistificar todas as ideias que foram sendo faladas e foram sendo ditas, foram sendo escritas, foram sendo até mesmo feitas em pesquisas antes da convocação da seleção, tá? Eu preciso falar de fato, eu preciso dizer de fato o que aconteceu realmente, na realidade, e que vai totalmente contra com o que de fato ocorreu ontem, dia 18, tá? O que de fato ocorreu ontem, dia 18, é totalmente diferente do que estava sendo dito pela grande mídia, tá? Pelos jornalistas e pela grande parte das pessoas, tá certo? Então vamos lá. A primeira coisa que eu quero desmistificar aqui é aquela questão que todo mundo estava falando. Ah, o povo brasileiro está desanimado com a Copa. O povo brasileiro está desanimado com a seleção brasileira. O povo brasileiro está desanimado com isso e aquilo. Tudo mentira. Para vocês terem uma ideia do desânimo que o brasileiro estava, quando falou o nome do Neymar aqui, no meu bairro, soltou rojão, soltou foguete, soltou o escambau todo. Sim, por incrível que pareça, soltou o escambau todo quando falou o nome do Neymar. Então isso aí não é desinteresse. Pra mim isso não é, a pessoa tá desinteressada com a Copa não, cara. Isso aí não é desinteresse, isso aí não é desânimo. Isso pra mim é demonstração de que estão muito animados e de que tem interesse sim, tá? Agora, essas pesquisas aí que fica aparecendo aí na internet, essas pesquisas aí que esses Quest da vida faz, que Globo faz e que jornal Estadão faz, essas porcaria aí, cara, eu honestamente, eu não consigo confiar, velho. Toda vez que eles falam que vai fazer pesquisa, aí vai lá, a pesquisa fala uma coisa, aí você vai ver na realidade acontece outra. Acontece outra, cara. Nunca tá real isso, nunca é verdade isso. Não chega nem perto dos pronósticos que eles colocam. Não chega nem perto dos números que eles apresentam. Ah, não, mas é uma previsão, etc. Mas previsão é feito para chegar próximo, sabe? Chegar perto do que realmente vai acontecer. Eles não chegam nem perto, tá? Eles não chegam nem perto daquilo. Para vocês terem uma ideia, eu lembro muito bem de 22, nas eleições de 2022, que teve o Lula e o Bolsonaro. Cara, eles estavam botando o Bolsonaro lá embaixo. Bolsonaro como se fosse nada, entendeu? E o Bolsonaro tá no mesmo nível do Lula, sendo bem honesto. Até mesmo nível de canalice, nível de merda, nível de popularidade, em tudo ele tá no mesmo nível do Lula. E aí, cara, o povo botando o Bolsonaro lá embaixo. Aí você vai ver, no segundo turno, foi isso aqui, ó. O Lula ganhou por isso aqui, por nada. Ganhou por nada, ganhou por isso aqui, ó. Por isso aqui. E aí o pessoal tava botando o Bolsonaro aqui e o Lula aqui em cima. Tipo, gente, pelo amor de Deus. A gente sabe que no Brasil, um país mais polarizado, né, cada vez mais polarizado, né, não vou dizer o país mais polarizado do mundo, porque o mais polarizado para mim é os Estados Unidos, em todas as formas possíveis, mas um dos países mais polarizados do mundo, que é o Brasil, é lógico que a briga entre um político e outro, né, de espectros diferentes, de extremos diferentes, é lógico que vai ficar parelho e disputado, mas essas pesquisas sempre colocam os números completamente discrepantes, números que não fazem o menor sentido com a realidade. Então o que eu vi é o seguinte, esse negócio de desânimo, eu vejo, né, que o brasileiro não está desanimado, tá? Não está desanimado, o brasileiro se interessa sim pela seleção e se interessa sim pela Copa do Mundo. E eu inclusive vi recentemente eles voltando a pintar as ruas aqui do meu bairro, coisa que é muito comum em Copa do Mundo, pintar as ruas, fazer aqueles negócios rumo ao Hexa, botar a taça da Copa, fazer coraçãozinho verde e amarelo, voltou a fazer isso. Então, a grande verdade é que essas pesquisas aí é tudo balela, é tudo mentira, fala tudo bobagem. Eu não sei quem que faz essas pesquisas, mas enfim. Segunda coisa importante é, na hora que foi convocação do Neymar, na hora que o Neymar foi cravado na Copa do Mundo, que o Ancelotti foi lá e falou Neymar na convocação. A gente percebeu algumas coisas muito claras. Primeiro,
Eu acredito que nesse caso, eu acho que as pessoas elas têm torcido muito mais pelo jogador do que pela seleção, tá? Eu acho que é o seguinte, a seleção vem vivendo uma fase muito ruim. E aí grande parte das pessoas desanimaram com a seleção. Viram que a única esperança realmente é o Neymar, porque o Neymar é um dos poucos resquícios daquele considerado jogo bonito, que a gente considera como jogo bonito, e aquela coisa que fez o Brasil se tornar famoso, né? Aquela propaganda publicitária da Nike que foi o jogo bonito. E isso aí, o último resquício dele é o próprio Neymar, que jogou com esses caras, né? Ele jogou com o Ronaldinho Gaúcho, teve um momento ali que ele jogou com o Adriano, jogou com o Ronaldo Fenômeno também. Então, querendo ou não, ele jogou com esses caras, né? Ele jogou final de carreira, mas jogou com esses caras. Então, querendo ou não, ele é o último resquício disso. Ele é o último resquício de uma seleção que já praticamente não existe mais. Porque a seleção hoje em dia são um bando de robô feito para a Europa. Bando de robô europeu. Então, a grande verdade é essa. E o Neymar é o último resquício disso. Então, quando o pessoal vê o Neymar sendo convocado, é uma demonstração de que ainda podemos ter uma magia, ainda podemos ter o jogo bonito dentro da seleção brasileira. Mas eu acho que isso ali é muito mais uma questão de torcer pelo jogador do que torcer pela seleção. Eu vejo que é muito mais torcer pelo jogador. Enfim. Nossa, mano, a gente tá coçando, velho. Enfim. E aí, cara, é o seguinte. Uma outra coisa que a gente tem que falar aqui também. As pessoas que ficam falando, não sei o que, a seleção é questão mercadológica, o Neymar foi convocado por causa de patrocínio, por causa da Nike, não sei o que, e etc, um monte de balela, né, o Trump, eu vi até o Thiago Live falando isso, eu não duvido que alguém tenha usado esse argumento, de que o Trump é de direita, aí o Neymar é de direita e não sei o que, convocou ele porque ele é de direita, e essas conversas aí, coisa desse tipo. E cara, sendo bem honesto com vocês, agora que vocês sacaram isso, agora que vocês perceberam que a seleção é nada mais nada menos que um produto, gente, toda seleção de futebol atual é um produto. Toda seleção é um produto. Isso é uma coisa muito lógica, isso aí a gente tá trabalhando com capitalismo, isso é o capitalismo básico. Se algo gera muita audiência, automaticamente aquilo ali gera dinheiro. Tá certo? Se aquilo ali tem palco, se aquilo ali é um grande circo, se as pessoas estão ali, né, fazendo festa com aquilo ali, automaticamente vai gerar dinheiro, vai gerar lucro, porque tem público para aquilo, cara. Isso é o básico do capitalismo, mano. Caraca. Um belo exemplo disso, eu vou pegar uma seleção que eu conheço bastante também, não vou dizer que eu conheço muito, porque grande parte dos jogadores eu não tenho tanto conhecimento deles, né? Mas a seleção mexicana, vamos pegar o exemplo da seleção mexicana. Na seleção mexicana ocorre a mesma coisa. Eu vejo muito canal que é do México e eles falam exatamente a mesma merda. Não sei o que, convoca a seleção por causa da Televisa, que a Televisa faz propaganda com os jogadores e aí convoca a seleção por causa que apareceu na propaganda da Televisa. E aí aparece lá os treinadores também falando a mesma coisa, dizendo a mesma coisa, convoca por causa de patrocinador, etc, etc. Não convoca por causa de qualidade e coisa desse tipo. Ou seja, não é só aqui no Brasil que acontece isso não, tá? Em todos os países que participam da Copa do Mundo acontece exatamente a mesma coisa. Ocorre isso também, cara. Muitas vezes, grande parte dos jogadores não vão por causa do mérito, vão por causa do nome, tá? Por causa do marketing que vai trazer para a equipe, para a seleção, para o produto, tá certo? Então a grande verdade é essa. O Neymar indo para a seleção é um produto da FIFA, é um produto da CBF, é um produto da seleção brasileira e é um produto rentável. Você ter Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar numa mesma Copa é ótimo para a Copa do Mundo. É ótimo para a Copa do Mundo, tá certo? O Infantino, ele é esse tipo de cara, mano. Vale lembrar que o Infantino, por exemplo, foi o mesmo cara que deu o troféuzinho da paz pro Trump. E o Trump fez paz em algum momento? Não. Não fez em nenhum momento paz. Mas ele deu o troféuzinho da paz pro Trump. O cara é também esse cara aí, mercadológico. O cara quer fazer amizade também, contatos, entendeu? Networking.
No final, tudo é uma questão de networking. Eu não sei como é que as pessoas, elas não sabem disso até hoje, cara. Enfim. Mas agora, eu acho que é bom, como eu já disse, levar o Neymar para a Copa exatamente por questão de gestão de grupo. Já disse isso no meu vídeo da convocação. Depois vocês vão lá ver. Eu falei sobre esse negócio de gestão de grupo, falar sobre essa questão de o grupo ser muito importante. Inclusive, o próprio Ancelotti, quando foi para o Jornal Nacional, ele falou exatamente disso. Ele falou sobre a questão do coletivo. Cara, o importante é o coletivo. A equipe tem que estar bem. Porque não adianta você ter jogadores estrelares e no final, os jogadores estrelares super duper, jogadores ótimos de altíssima qualidade, jogadores que são, velho, talentos geracionais, pode ter vários, mas se eles não souberem jogar coletivamente, não adianta, cara. Futebol é um esporte coletivo. O caso disso, o belo exemplo disso é da seleção brasileira de 2006. Jogadores incríveis, sensacionais, mas grande parte deles não souberam jogar coletivo e por isso o Brasil perdeu, porque não tinha coletivo. O Brasil tava lá com aquela barriga cheia da Copa 2002. Ah, ganhou a Copa 2002, vamos esquecer então, comemorar aqui, e esqueceu a Copa 2006. Entendeu? Então a grande verdade é essa. Outra coisa também, a seleção, ela tem esse fator que é muito importante. Seleção brasileira, diferente de outras seleções, ela quando vai para a Copa como não favorita, ela tem grande chance de ir mais longe, tá? Existe esse fato. Todas as vezes que a seleção brasileira nesses últimos anos, ela foi como favorita, você percebeu que ela foi lá e cagou no pau. Essa é a grande verdade. Por quê? Porque existe um fator aqui no Brasil que é sangue quente. O brasileiro tem sangue quente. Então quando chega na hora H, ele peida na farofa, certo? Nós peidamos na farofa. Então a realidade é que o Brasil, quando ele não é pressionado, quando ele não é considerado favorito, quando ele não é primeiro do ranking da FIFA, a gente já tem menos pressão em cima da seleção brasileira. Quando não é cotado como favorito, o Brasil pode surpreender, isso que é o mais importante. O Brasil, ele pode chegar longe por conta disso. Basta você ver, por exemplo, um belo exemplo disso é o Mundial, o Mundial de Clubes que a gente teve recentemente. Foi ano passado, inclusive. O Super Mundial, ele foi um belo exemplo disso. As equipes brasileiras não eram favoritas, foram lá, surpreenderam, e a equipe que chegou mais longe foi a equipe que a gente menos esperava, que era do Fluminense. O Fluminense chegou mais longe, chegou na semifinal. Ou seja, dá para surpreender sim a seleção. Eu sei que talvez pode ser a pior seleção que a gente já teve. Se ganhar a Copa, vai ser a pior seleção, vai ser até pior que 94, porque de todas as seleções que a gente teve, 94 eu considero a pior, né, por conta de os jogadores estarem em um nível um pouco mais abaixo. Apesar de muita gente gostar de 94, isso aí eu não julgo, né? Eu não julgo a questão de você gostar. O Romário, o Bebeto são excelentes jogadores, o Dunga também e vários outros. Só que você pegar todas as seleções brasileiras que ganharam as Copas, você vai ver que realmente a de 94 fica um pouco mais abaixo. Enfim. Então, cara, essa seleção, se ganhar o Hexa, ela vai ser a pior seleção. Vai ser a pior seleção. Mas o importante é ganhar o Hexa, não é? O importante no final não é ganhar o título. Então, se chegar longe já é o mais importante. O importante para nós, como seleção agora, atual, é chegar na semifinal. Passando de um europeu, passando de seleções de grande porte. Então a gente precisa pensar nisso, sabe? Enfim. Então, cara, a minha análise também, se eu pegando um pouco do lado político da situação, que infelizmente é uma realidade no nosso país, se a gente pegar o lado político, que hoje em dia tá tudo misturado, nosso país conseguiu misturar política, religião e futebol na mesma conversa, e isso aí é muito triste, porque a gente percebe agora que o brasileiro vai ficando cada vez mais imbecil por conta dessa conversa. Por isso mesmo que aquela frase existe, né? Política, futebol e religião não se discute, porque aquela frase é referente a isso, né? A questão de você, quando discute isso, você automaticamente começa a entrar numa briga tremenda, mistura todas as bolinhas e aí vai pro beleléu tudo, né? O negócio vai tudo pro ralo, vai tudo pro saco, literalmente. Mas se tratando disso, você vê que grande parte das pessoas que estão discordando, né, do
da convocação do Ancelotti é por conta de grande parte ser de esquerda. Isso aí é fato, tá? Isso aí é fato. Então, falando isso, e estão dizendo que a convocação foi uma merda, não sei o que, etc, etc, porque são de esquerda. São de esquerda, e você vê isso acontecendo, você vê isso rolando. E isso aí é a grande realidade, tá? Infelizmente, essa é a grande realidade. Acontece que quando convocou o Neymar, os povos de esquerda ficou tudo doido, ficou tudo maluco. Percebeu que agora vai ter um cara lá que apoia a direita, que tem a faixa 100% de Jesus e não sei o que, etc. E ficaram doidos. É isso aí que tá acontecendo. A realidade é essa. O Brasil atual é esse. O Brasil atual é esse. Tá certo? Então, não tem como não falar sobre isso. Porque é isso, cara. O Brasil atual é esse. O Brasil atual é política. O Brasil atual é misturar religião e futebol, tudo na mesma conversa, né? Então, felizmente é isso, cara. Felizmente é isso. Grande parte das pessoas aqui na internet também não estão concordando em convocar esses caras. Eu vi muito mais gente criticando a convocação do Lucas Paquetá do que do Neymar, para vocês terem uma ideia. Mas, enfim, né? Coloca a tua opinião aí embaixo. A minha questão aqui é que muita coisa que eles estavam dizendo, muita coisa que eles estavam falando, que era isso, virou para outra coisa. Não tem nada a ver com o que foi dito no início, tá? Essa é a realidade. Minha conclusão é: o que foi dito em pesquisa, o que foi dito em notícia, o que foi dito em tudo e qualquer lugar, o que foi dito por jornalista, dito por apresentador de TV, dito por isso, aquilo, outro, tudo mentira. Tudo mentira. A realidade é que o povo brasileiro está animado sim para a Copa do Mundo. E ficou provado isso com a convocação da seleção. Tá certo? É isso aí. Falou, tchau e até a próxima.